Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos já para a nossa primeira página, porque a semana começa fervendo mesmo, com uma reviravolta no caso Vitor Chaves, o Vitor da dupla Vitor e Léo. Porque a Rede Record de televisão ontem, no programa Domingo Espetacular, deu um outro lado dessa história que pode vir a provocar uma mudança nesse processo. Aquilo que seria apenas contravenção pode virar agressão de fato e aí ele estaria enquadrado na Lei Maria da Penha. Aí não seria mais aquela coisa, como disse o advogado de defesa do Vitor, o doutor Felipe, de uma pena de 15 dias a 3 meses, que pode ser transformada em serviços comunitários ou entrega de cestas básicas, lembra? E ele diz, ele não corre o menor risco de prisão. Risco de prisão para o Vitor é 0. Só que a Poliana resolveu mudar a versão de alguns acontecimentos. E vocês se lembram que nós comentamos aqui no nosso programa que depois dessa história da vias de fato, da perícia, não é? Com as imagens do prédio constatarem que ele tinha dado pelo menos, no mínimo, um empurrão nela, aquela história de tira do elevador, ela entra, ele tira, porque ela queria ir embora com a filha, que ele gravou o vídeo e disse que se fosse preciso ele faria tudo de novo pela filha dele, né? No meio dessa história toda, as pessoas perceberam, e nós comentamos aqui, que aquela carta que ela havia postado lá no começo, de que ele não a tinha machucado, que não tinha havido agressão, que ela estava muito bem, apesar de todo o circo da mídia, aquela coisa toda, essa carta havia sido retirada, não estava mais postada pela Poliana. E é aí que o bicho começa a pegar, é aí que a história começa a mudar. Ela teria retirado a carta e tempos depois, ou agora há pouco, isso não está bem definido, segundo as informações do Domingo Espetacular, ela teria dito à polícia que ela escreveu aquela carta coagida, que ela foi obrigada a escrever aquela carta, mas que a agressão teria de fato acontecido. A partir daí, gente, a coisa pode mudar de figura mesmo. Todo esse processo que ficou desenhado, né, apenas por vias de fato, que é aquela agressão que não deixa marcas, não é? Ou não é aquela agressão de lesionar a pessoa, na verdade não há lesão comprovada, isso também cai por terra, porque aí a história começa a ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Eu vou ler para vocês ficarem bem situados em que pé está essa situação do Vitor Chaves. Olha, vai acabar 2017, ainda não vai ter acabado essa história do Vitor Chaves. Que coisa isso, não é? E como não vai ter acabado a história dos assédios do Zé Maier, porque agora é uma artista atrás da outra contando que ele já tinha aprontado com ela, né? Já eu vou falar disso para vocês também. Letícia Sabatella assume, ela foi assediada pelo Zé Maier, por isso aquela primeira postagem dela quando estourou o escândalo da Su, quando o texto da Su veio à tona. Já a gente fala disso. Mas em relação ao Vitor Chaves é o seguinte, olha, na época do caso, segundo o site Blast News, na época do caso, a Poliana publicou uma enorme carta sobre o assunto na internet. Nela, a esposa do sertanejo dizia que jamais foi agredida. No entanto, como mostra a reportagem do Domingo Espetacular agora, a esposa diz que foi coagida a escrever tal texto, o que deve dar mais pano para manga em torno do assunto que fez o cantor ser excluído do The Voice Kids. Aí o texto do Blast News prossegue dizendo o seguinte: a tal carta digitada acabou sendo excluída recentemente da internet. 10 dias depois de escrever o texto, Poliana voltou à polícia e disse que foi obrigada a assinar o texto. Nessa mesma data, ela tirou o documento da sua versão online. Agora, o processo que antes era de contravenção acabou sendo suspenso. Isso significa, segundo os especialistas da emissora, que a suposta violência contra a mulher agora pode vir de maneira reenquadrada.
Isso significa que Vitor Chaves pode ser acusado de agressão e não mais de contravenção. Agredir uma mulher enquadra-se na Lei Maria da Penha, cuja pena é bem maior. Além disso, o processo muda de caráter, tudo fica muito mais grave. É bom lembrar que até a mãe de Vitor abriu um processo contra a Poliana, dizendo que ela está passando por problemas psicológicos e que naquele dia perdeu completamente a cabeça. E a partir daí, eles colocaram novamente o vídeo do Vitor, aquele que nós mostramos aqui no nosso programa na última semana, falando do lado dele dessa história, dizendo o que era a tal vias de fato que saiu, que fez com que ele fosse indiciado, né? E agora, o que eles estão fazendo é tentando uma entrevista com a própria Poliana, para que ela fale isso de público, se é que ela vai poder fazer esse tipo de coisa, se é que ela queira passar por isso e esclarecer essa história de vez. Porque, por enquanto, nessa reportagem não havia nenhuma declaração dela. Havia todas as informações de bastidores, que são essas aqui que a gente acabou de dizer para você, que na verdade toca no ponto da carta. A carta que ela disse que ele não havia a machucado, ela disse que ela foi obrigada, que ela foi coagida a escrever e a publicar aquela carta. Tanto que ela retirou e foi lá na polícia e contou esse outro lado da história, e aí isso provoca de fato uma reviravolta. Mas a gente tem que esperar ou o Vitor se manifestar novamente, nem que seja nos 33 segundos, como ele fez com o outro vídeo. Depois ele andou postando umas coisas meio filosóficas também, de 2, 3 linhas, essas coisas todas. Ou então o doutor Felipe Lima, que é o advogado de defesa dele, possa dar uma informação mais completa. Como é que fica a situação daqui por diante? Por enquanto não dá para tirar nenhuma conclusão. Aliás, essa história toda é muito difícil de se tirar uma conclusão. E, aliás, quem tem que fazer isso é a própria polícia, a própria justiça, agora no caso dele virar réu nessa história, se o Ministério Público aceitar o indiciamento dele. Então, vamos aguardar, as partes têm que se pronunciar, mas a reviravolta que se desenha aí é exatamente essa que foi colocada pelo Domingo Espetacular da Rede Record de Televisão. É ele deixar de ser enquadrado em contravenção, que é uma pena levíssima e no caso dele não daria cadeia, segundo o doutor Felipe, o advogado de defesa do sertanejo, para uma coisa muito mais séria e que dá cadeia sim, que é a Lei Maria da Penha. Então, a gente tem que aguardar, tá? Só estou dando para vocês esse outro lado da história, que eu acho que deve ter pego o Vitor também desprevenido, assim como o advogado de defesa, a gente não sabe, mas é um novo momento dessa história e é um novo momento muito sério também, que pode mudar absolutamente tudo. Ô situaçãozinha complicada, né? Ô situaçãozinha difícil essa, na verdade, viu? E olha, paralelamente a tudo isso, no domingo, já já a gente vai falar do Troféu Imprensa também, é claro, tem coisas ótimas para falar, tá?